Olá, muito boa noite. Mais uma vez aqui com um episódio do Liderança na Prática. Eu sou o Sérgio Oias, eu sou especialista em liderança e hoje o tema que eu vou falar é como treinar a equipe. Na verdade, eu escolhi esse tema, que é um tema que já me preocupa há algum tempo. Já faz algum tempo que eu coloquei um conteúdo sobre esse tema e eu precisava falar novamente de treinamento, de como treinar a equipe. E eu vou aproveitar que hoje eu fiz um passeio com a família e tive aí uma inspiração, e eu vou citar depois para vocês aí o exemplo, né? Bom, nós estamos ao vivo pelo Instagram, pelo Facebook e pelo YouTube. Só dando mais alguns minutinhos aqui para ver se as pessoas entram na nossa live. Repetindo, o tema hoje é como treinar a equipe, né? Mais uma vez, eu já peço desculpa por ruídos aí, então ainda tem gente essa hora que está fazendo obra, estou escutando obra aqui, tem cachorro, helicóptero, e eu estou gravando de casa, não tem como evitar isso. Mas o conteúdo é superior a esses pequenos transtornos, tá? Então vamos lá, gente. Eu falo de liderança e hoje eu vou falar como treinar uma equipe. Treinar a equipe é uma das missões mais importantes de um líder. Eu vou repetir. Treinar a equipe é uma das missões mais importantes de um líder. Porque, veja, o que você não pode fazer com alguém da sua equipe, com a sua equipe como um todo? Cobrar sem ensinar. Eu venho de uma instituição que é Forças Armadas, né? Eu fiquei alguns anos no Exército, saí como primeiro-tenente, e aprendi lá que você só pode cobrar o que é ensinado. E esse foi um aprendizado incrível que eu tive. E eu levo isso para a minha vida e eu passo isso hoje para os meus alunos, para os meus trainees, para as pessoas que são meus liderados, nas consultorias que eu faço, eu passo e explico esse conceito. Você só pode cobrar o que for ensinado, ok? Se você entender o que eu estou dizendo hoje, você vai ter uma grande oportunidade de evitar muitos problemas pela frente. Porque ao treinar a sua equipe, você garante que alguns problemas bobos, que alguns estresses sejam evitados. Mas eu falei aqui no começo que eu me inspirei num passeio que eu fiz hoje para falar desse tema. Ele era um tema que já estava programado, a gente ia falar um pouco mais para frente, mas eu resolvi falar hoje, aproveitando o exemplo do filme que eu fui assistir. Então, hoje à tarde, eu fui com a família, nós fomos assistir Top Gun Maverick, que é o Top Gun 2, Asas Indomáveis. Eu já gostava muito, fã do filme, né, do 1, que tem muitos anos, né? Tem o quê? Uns 20 anos o primeiro filme, ou mais que isso, acho que até mais, né? E aí saiu o 2, a continuação, e nós fomos assistir hoje. E por que, ao assistir o filme, me inspirou falar de treinamento? Bom, primeiro que esse filme, ele já fala por si só de liderança. Então, veja, antes de eu continuar a explicação, fica a dica, tá, gente? Ele entrou em cartaz, acho que essa semana que ele entrou em cartaz, e o filme, o primeiro, a gente precisou colocar aqui essa semana para assistir, né? Porque a minha filha não tinha assistido o Top Gun, que é com o Tom Cruise. E a gente achou ele no Now, na net.
aluguei ele por R$6. E a gente assistiu, e aí eu assisti de novo, né, no meio da semana, um dia à noite. E aí nós fomos hoje para assistir o 2 no cinema. Sensacional. Sensacional. É difícil um filme, o 2, superar o primeiro, porque o primeiro normalmente é uma surpresa, né? Mas o 2 está muito melhor. E mesmo para quem não é fã, tá? E minha filha falou, eu percebi que tem algumas cenas ali que é saudosismo de fãs do filme, mas o filme é excelente, então todo mundo gostou. Eu e a minha esposa, que a gente é contemporâneo, né, dessa época do filme, já tínhamos assistido o primeiro, e o Top Gun 2, Top Gun Maverick, excelente. Qual foi a parte que me motivou a fazer o tema de hoje sobre treinamento? Bom, tem uma parte do filme, e aí eu vou dar spoiler, né? O Tom Cruise já está bem velho, o personagem dele também já está velho, e ele volta para a escola de treinamento de pilotos de caça, né? A escola americana, onde os melhores alunos, os melhores pilotos fazem a especialização nessa escola. E quando ele volta, como ele está muito tempo afastado, ele já foi professor no filme 1, termina ele voltando para ser professor nessa escola. Nesse 2 mostra que ele ficou muito tempo afastado e aí ele volta para essa escola. E ele tem uma missão, ele precisa treinar uma equipe, e essa equipe são os melhores pilotos da atualidade, que são muito jovens comparados com ele. Então ele tem um problema muito sério no início, que é a equipe não aceitá-lo como líder. Não confiar no que ele está falando, não confiar no conhecimento que ele quer passar e, principalmente, não confiar no plano que ele desenvolveu para essa missão especial que essa equipe vai fazer. Pois bem, ele resolve essa coisa da confiança de uma maneira incrível, que é demonstrando. Ele entra no avião e fala, tá bom, então agora vamos fazer aqui a competição e eu contra vocês, vão apostar aí o que vocês quiserem e tal. E aí ele vai para competir com os alunos e ele começa a ganhar. Isso é só o início do filme, tá, gente? Não é grandes spoilers que eu estou dando, não. É só para explicar o que motivou eu usar esse tema hoje. Então ele vence nessa competição, as batalhas que ele faz com os aviões, os simulados, ele vence todos os grandes pilotos do momento. E aí, com isso, as pessoas precisam se render, né? Parece até o nosso Zagallo, quando fala, vocês vão ter que me engolir. Porque perante os resultados, não tem como negar. Eu mesmo passei por uma situação dessa. Enquanto eu estava no Exército, eu fui bicampeão paulista de tiro. E esse foi o esporte que eu aprendi dentro do Exército, tiro ao alvo, né? E me dei bem e acabei virando campeão. Ganhei muitas provas, as provas regionais todas do Vale do Paraíba, e ganhei 2 estaduais seguidos, 1989 e 1990. Olha como eu sou velho, hein, gente? Semana passada eu completei 58 anos. Bom, por esse status de campeão, o comandante do curso de infantaria do Exército, da AMAN, da Academia Militar Agulhas Negras, que fica em Resende, ele pediu para que eu desse um treinamento especial para a equipe de tiro de cadetes da infantaria. Tá, para quem não está acostumado, não conhece muito de militarismo, você tem 2 tipos de oficiais no Exército. Você tem os de carreira e os temporários. O de carreira é quem faz a AMAN, e o símbolo deles é R1. E os temporários são os que fazem CPOR, NPOR, foi o que eu fiz, CPOR. Tanto é que eu fiquei um período temporário. Já é dito isso, é um contrato. Você fica X tempo.
e o nosso símbolo é R2. Então, entre oficiais R1 e oficiais R2, tem uma certa rixa, tem uma certa competitividade, porque o pessoal da academia fica 4 anos estudando para sair oficial. E nós, que somos de CPOR e NPOR, ficamos 1 ano só. E conta o nosso curso superior de faculdade civil para completar o conhecimento necessário para ser oficial. Bom, na prática é assim, existe uma rixa entre R1 e R2, e quando vem a equipe de cadetes da AMAN, que serão oficiais R1, para serem treinados por um oficial R2, o clima inicial não foi bom. E aí, a solução que eu achei na época foi demonstrar o meu potencial. Então, fomos para o stand de tiro, e eles fizeram algumas séries de tiro, e estava muito ruim o resultado deles. E aí eu fui corrigir algumas coisas, e eu percebi que a aceitação não era boa. Bom, eu peguei a arma deles. Quem conhece um pouco de tiro sabe que cada atirador tem a sua arma, porque é o peso, a empunhadura, a pressão do gatilho, a maneira que está a alça de mira, massa de mira, se está lixado, se não está lixado. Cada um tem a sua arma e acostumou com a sua arma. Então, o atirador normalmente não usa a arma de um outro atirador, mas lá na hora eu precisava me impor de alguma maneira, então eu peguei a arma deles e atirei com a arma deles e consegui resultado melhor do que cada um usando a arma deles, que eu nunca tinha usado. E eu só fiz isso porque eu percebi que o meu resultado seria muito superior, porque o resultado deles estava muito ruim. Muito ruim. Bom, a partir daí, contra resultado é difícil argumentar. A coisa ficou melhor, eles entenderam que eu tinha alguma técnica, que eu tinha alguma coisa para ensinar. E então eu continuei fazendo demonstração, e aí eles foram treinando, e depois agradeceram muito, e depois eu soube que eles ganharam o campeonato lá, entre as armas, e veio o agradecimento lá do comandante do curso de infantaria, pelo treinamento especial que eles receberam. Então essa foi uma situação semelhante à situação do filme Top Gun, onde lá o personagem, o Maverick, né, o Capitão Maverick, que é o personagem representado pelo Tom Cruise, ele teve que demonstrar que ele tinha sim o que ensinar. E eu passei por uma situação semelhante com essa equipe de tiro. Agora, olha só, por que isso é importante? Porque toda vez que eu falo de treinamento, eu falo de um método de treinamento que eu aprendi lá nas Forças Armadas, no Exército, que é um método muito simples, que é assim: mostre, demonstre e coloque para fazer. Vou repetir: mostre, demonstre e coloque para fazer. Você mostra e fala toda a teoria e usa todo o material que você tem quando você vai treinar a equipe, se tem sistema, se tem computador, se tem equipamento que tem que mexer, não importa. Você mostra qual será a tarefa da pessoa ou da equipe, depois você demonstra. O que é o demonstra? Você vai lá e faz. Faz você, demonstrando que é possível ser feito. E que se você faz, o outro também consegue. E só depois você coloca para fazer. Aí você coloca a pessoa, a equipe para fazer. E aí, durante um período, essa execução supervisionada, né? Porque a pessoa ainda não tem prática. Ela recebeu a teoria, ela recebeu uma demonstração mostrando que é possível, e aí ela passa a fazer com mais confiança, mas ainda assim supervisionada durante algum tempo, até que ela tenha condições de desempenhar sozinha, sem supervisão. E foi isso que eu vi na cena do filme. A hora que o Capitão Maverick precisa demonstrar aquilo que ele está falando. Porque quando ele falou, ninguém confiou. Ele foi lá e demonstrou. Depois tem uma cena incrível, de novo, no filme, que aí eu não vou dar mais spoiler,
que ele faz uma outra demonstração incrível. Aliás, show de imagens, viu? Excelente esse filme. Fica aí a dica. Me lembrou desse meu episódio da equipe de cadetes da AMAN, que quando eu falei o que deveria ser feito, eles também não acreditaram. E aí eu precisei demonstrar. Então, você, líder, use esse método. Ele funciona. Mostre, demonstre e coloque para fazer. Eu já encontrei algumas objeções do tipo assim, eu tenho um manual e eu entrego esse manual para a pessoa ler e aprender. Gente, isso não funciona. Por melhor que seja o material que você tem, deixar a pessoa aprender sozinha não funciona. Porque depois, quando ela cometer alguma falha, como que você pode prevenir essa falha? Você está dependendo dela ler e está dependendo da interpretação que ela vai dar naquela leitura. Não funciona. Uma outra objeção que eu já encontrei. Eu contrato já com experiência. Essa é boa, né? Essa é fácil. Olha, contrata as pessoas com experiência, assim eu não preciso treinar. Não funciona. Você pode contratar a pessoa que tem experiência, mas você precisa treinar. Primeiro que você precisa mostrar a maneira que você quer que seja feito. Segundo, que você precisa eliminar vícios. Pessoas com experiência trazem vícios de outras operações, de outras empresas, de outras funções que elas tiveram. Elas carregam um vício. Né? Então, está tão na moda hoje em dia contratar por atitude, né? Contrate por atitude e depois você dá o conhecimento e permita que ela desenvolva a prática, a habilidade, né? Aí completou o chá, né? Conhecimento, habilidade e atitude. Você contrata por atitude, você contratou alguém que tem atitude, e o conhecimento e a habilidade você fornece. Pronto, completou, a pessoa virou competente. Entendeu essa diferença, gente? Quando você contrata alguém com experiência, você corre o risco do vício. Mas mesmo assim, contratando alguém com experiência, precisa dar treinamento. Outra coisa que não funciona. Eu coloco com outra pessoa ali que já sabe fazer, ela senta do lado ali e vai aprendendo. Não, gente, isso não funciona. Veja, você contrata a pessoa e bota com alguém ali mais antigo que já sabe fazer. Tá, mas esta pessoa que você botou, o novato, para ficar observando, essa pessoa tem habilidade de treinar? Ou não? O novato que vai ter a habilidade de aprender. E se ele não aprender, a responsabilidade é de quem? Aquela pessoa que você colocou ali para ele assistir e aprender, aquela pessoa foi contratada para ensinar, para treinar? Está no skill dela, está na habilidade dela, está lá na descrição de cargo e função dela que ela tem que treinar novatos? Porque se não estiver e o treinamento não for bom, quem você vai responsabilizar? A pessoa que não estava preparada para treinar ou a pessoa que não estava preparada para aprender? Quem você vai responsabilizar? Entendeu que isso não funciona? Treinamento é responsabilidade do líder. O líder pode delegar parte, ou às vezes total, o treinamento para alguém? Pode, mas ele tem que se certificar que a pessoa que vai dar o treinamento vai fazer com pelo menos 80%, 90% da competência dele. Isso é delegação, você delegou esse treinamento, ok. Tá? E que a pessoa que vai dar o treinamento tenha sido preparada para dar o treinamento. Entendeu? E que a pessoa que vai dar o treinamento use esse método. Mostre, demonstre e coloque para fazer. Porque senão, não vai funcionar. Existem outras necessidades que você precisa na hora de montar o seu treinamento. Primeiro, assim, uma explicação básica, a diferença de curso e treinamento. Curso é teoria, treinamento foca na prática. Curso, a pessoa sai com a teoria e ela precisa fazer um estágio, precisa fazer um aprendizado,
precisa fazer uma extensão para adquirir prática. Treinamento não. Treinamento é teoria, demonstração e prática dentro do treinamento. Ela já pratica dentro do treinamento, porque quando terminar o treinamento, ela tem que estar apta a executar. Né? Você monta um treinamento com base na necessidade. Você não monta um treinamento para falar qualquer coisa. É com base na necessidade. Então, veja qual é a necessidade da empresa, qual é a necessidade da equipe, qual é a necessidade da pessoa, e aí você monta um treinamento conforme a necessidade, conforme o que o aluno do seu treinamento, ele deverá estar capacitado a, inclusive, está aí a sugestão de objetivo do seu treinamento. Todo treinamento tem que ter um objetivo, e o objetivo, a minha sugestão é que seja sempre assim, capacitar o aluno a, e aí você fala o que é que você vai capacitar aquele aluno com o seu treinamento. Ok? Tá. Uma outra coisa que você precisa fazer é o planejamento do seu treinamento. Então, eu sugiro que você faça um negócio chamado plano de aula. O plano de aula é um documento que ele pode ser digital, está lá no seu computador, está no seu tablet, está no seu celular. Ele é um roteiro para você seguir na sua aula, aonde tem lá o tema que você vai dar, como que você vai dar esse tema, quais os meios auxiliares que você vai usar. Vai ter que ter demonstração de sistema, vai ter audiovisual, vai ter equipamento a pessoa vai ter que manusear. Qual é a carga horária do seu treinamento? O treinamento precisa ter início, meio e fim. Tá? E faça uma coisa que eu aprendi também no Exército, que é muito interessante, que é a tal da VI, verificação imediata. Quando você termina divide o seu treinamento em etapas, e a cada etapa você faz uma verificação imediata. É diferente de prova. Prova você fala para a pessoa, estuda para a prova, e ela vai decora um monte de coisa, e depois ela faz a tal da decoreba e responde a prova, vai bem na prova, mas não aprendeu nada. A verificação imediata, ela é no momento seguinte ao que você acabou de ensinar. E é a maneira de você perceber se a pessoa, ou a equipe, ou os alunos aprenderam. Se eles não aprenderam, você precisa repetir ou refazer a sua aula. Porque se o aluno não aprendeu, a culpa é sua. Ou você acha que a culpa é dele? Veja, você fez um recrutamento e uma seleção. Agora você está fazendo um treinamento. Na seleção, você garantiu que a pessoa tem os requisitos mínimos para receber esses conhecimentos. Então, se a pessoa já tem os requisitos mínimos para receber um conhecimento, ora, e ela não aprendeu, a falha é sua. O método de ensino está errado. O seu planejamento de aula não foi bom. Você não conseguiu identificar a maneira de atingir as pessoas para que elas captem um novo conhecimento. Entenderam? Bom, gente, eu precisava falar sobre a importância do treinamento. E essa é uma das principais responsabilidades de um líder, treinar a equipe. Mesmo que o líder não faça o treinamento ele pessoalmente, que ele delegue parte ou total o treinamento, ele está delegando a execução do treinamento. Ele não delega a responsabilidade. Então, o resultado do treinamento da equipe é responsabilidade direta do líder. Ok? Bom, como que eu faço, Sérgio? Comece planejando. Sempre comece planejando. Planeje o seu treinamento. Comece repetindo, comece avaliando qual é a necessidade de treinamento e, a partir da necessidade, você desenvolve o seu treinamento, que precisa ter início, meio e fim. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Ok, nós vamos ter outras oportunidades onde eu vou detalhar melhor como que você monta um plano de sessão, como que você monta uma aula,
como que você monta um treinamento. Os 30 minutos que eu prometi, que eu costumo prometer nas minhas lives já estão terminando, então vamos lá ao resumo. Bom, o tema de hoje foi como treinar a equipe, e aí eu disse para vocês que o que me motivou o tema de hoje foi o filme que eu fui assistir hoje à tarde com a família, Top Gun, Maverick. O Top Gun é o Ases Indomáveis, é o Top Gun 2. Então, para o pessoal aí que tem um pouco mais de idade, já deve ter assistido o Top Gun 1, que é com o Tom Cruise. Top Gun 2 também é ele, o principal personagem. E o filme é excelente. E a cena que me motivou a falar de treinamento foi quando ele pega uma equipe muito talentosa e muito jovem, porque no filme ele também está bem velho já. Eles chamam ele de coroa, tal. E aí ele fala a missão, ele fala o que vai acontecer, porque ele tem que treinar essa equipe, e a equipe não acredita nele. E aí ele demonstra que é possível. Ele pilotando caça e demonstra que é possível, ele vai e derrota cada um dos alunos em batalha para provar que ele tem sim competência, ele tem o que ensinar. E aí eu falei que isso me lembrou de quando eu treinei uma equipe de cadetes de infantaria da AMAN, da Academia Militar Agulhas Negras, que eles também, quando vieram para o treinamento, eles já eram atiradores tal, e eu era tenente R2, e eles não acreditaram muito. Eu comecei a falar, explicar alguns macetes, algumas dicas, e eu vi que aquilo não estava sendo aceito, e eu tive que fazer mais ou menos o que o Tom Cruise fez no filme hoje. Eu peguei a arma de cada um deles e atirei com a arma deles e consegui um resultado melhor do que eles. E a partir daí a coisa andou, porque eles falaram, aí eles perceberam que sim, eu tinha competência e eu tinha o que ensinar. E isso me fez lembrar do método de ensino que eu sempre oriento, que é o mostre, demonstre e coloque para fazer. Primeiro você dá uma parte teórica, depois você faz uma demonstração. Vai lá você e faz. E só depois coloque para fazer, porque aí a pessoa tem confiança de que aquilo é possível de ser feito. E aí você coloca para fazer, e lógico que no início coloca para fazer supervisionado, ok? E falei para vocês que tudo começa com planejamento. Expliquei a diferença de curso de treinamento. Curso é teoria, treinamento engloba já a prática, tá? E comece fazendo o seu treinamento com um levantamento de necessidade. Ok? Bom, vocês vão ter esse material publicado no Instagram, no nosso canal do Facebook, no canal do YouTube. E lá, se vocês quiserem fazer algum comentário, fazer alguma pergunta, tanto eu como a minha equipe que me ajuda aí nos bastidores, nós estaremos à disposição para responder as perguntas. Ok? Bom, por hoje era isso. Muito obrigado e até a próxima.